Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho. Na aula de hoje vamos estudar sobre choque elétrico. Quem nunca sofreu um choque elétrico? Você já presenciou alguém sofrendo um choque elétrico? Você já sofreu um choque elétrico? Sabe como evitar? Então é isso que nós vamos estudar sobre esta aula. Qual a corrente mínima que vai provocar alguma perturbação no corpo humano? Quais são as correntes elétricas que são perigosas? É importante destacar, preste bem atenção, é importante a gente destacar que não é somente as pessoas que trabalham com projetos elétricos no setor de tecnologia, no setor da elétrica, eletrônica, que poderão provocar um acidente de choque elétrico, mas sim todas aquelas pessoas que utilizam da energia elétrica. Consumidores, fabricantes, você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, todos nós precisamos da energia elétrica, precisamos da eletricidade. A eletricidade ela é perigosa, sabemos disso, e eu costumo falar que a eletricidade ela não tem cheiro, não tem como você sentir que tem eletricidade ali por cheiro, não tem cor, não tem como saber, ela é invisível e não faz barulho, mas seus efeitos faz. Por exemplo, um choque elétrico ele apresenta efeitos, e por exemplo a queimadura no corpo humano, a fibrilação no corpo humano, o cheiro da queimadura, né, que foi citado. Então esses são efeitos que a eletricidade pode apresentar. Um curto-circuito, ele já estoura, emite um barulho, então tem como saber que ali houve um curto-circuito. Enfim, mas a eletricidade por si, ela não tem cheiro, não tem cor e não avisa, não emite som, tá? Então ela é altamente perigosa. Então é importante a gente destacar isso. Na sua casa, ó, tem refrigerador, temos rádios, na nossa casa tem celular mesmo estando no bolso, ali é um equipamento que está necessitando da utilização da energia elétrica. Então a gente observa que é um assunto que aborda o contexto geral, a sociedade como um todo. Todos nós precisamos da energia elétrica. E ela é fundamental, é essencial para a sobrevivência e a evolução da tecnologia e de nossas vidas. Nos dá conforto, nos fornece segurança, estabilidade, informações. Hoje você, através de um computador, de um celular, você pode assistir uma aula como essa, você pode conversar com outra pessoa que está lá do outro lado do mundo. Esses dias vimos na internet, e algumas pessoas até viu no céu aqui no Nordeste, o lançamento do foguete lá da China. Então, e tudo isso aí é dependente de quê? Da eletricidade. A eletricidade, a energia elétrica, ela é a base fundamental da tecnologia. Se não tivesse eletricidade, não teríamos nada de tecnologia. Isso é fundamental. Então, sabemos que ela é arriscada, mas precisamos dominá-la. E através de quê? Do conhecimento. Por isso que precisamos estudar, através de todas essas dicas que a gente vai passando no curso, e que na verdade a energia elétrica deveria ser fundamental em todas as séries do ensino fundamental, que é o ensino básico, do ensino médio e do ensino superior. São ferramentas essenciais, principalmente sobre choque elétrico, tá bom? Então vamos com tudo. O que vem a ser o choque elétrico? É uma perturbação acidental que se manifesta no organismo humano quando percorrido por uma corrente elétrica. Então analisa só, é uma perturbação acidental. Você não vai sofrer um choque elétrico de propósito. Você sabe que é fatal. Todos nós sabemos que é fatal. Então se torna o quê? Uma perturbação acidental. Se torna um acidente sofrer um choque elétrico. Eu lembro uma vez quando eu era pequeno, eu fui ligar a TV, no caso a tomadazinha, o plug na tomada, e sofri um choque elétrico. A minha sorte é que eu consegui me soltar. A maioria dos choques que a gente sofre, a gente consegue, o nosso corpo consegue reagir e se soltar. Isso praticamente é vantajoso, a gente conseguir soltar, sair, o nosso corpo sair desse ambiente. Isso é vantajoso, por quê? Porque nos livra de algo fatal. Então, ó, uma tomada é fatal, o choque em uma tomada é fatal, tá? Por exemplo, na sua residência, se tiver crianças, você deve ter o máximo de cuidado possível, colocar tampinhas na tomada, ter o disjuntor residual, que é um disjuntor específico na nossa residência, que ele serve para quê? Para detectar quando alguém sofre um choque elétrico ou quando há uma corrente de fuga, ou seja, ao invés da corrente elétrica estar nos condutores,
ele saiu pela parede, está passando pela parede devido a algum fio descascado. Então é importante a gente estudar sobre esses conceitos, tá bom? Ter o máximo possível. Lembrando que essa disciplina de higiene e segurança do trabalho vem a despertar o teu olhar para prevenção de acidentes. Então analisa só aqui a simulação de um corpo humano em forma de figura. Nós temos aqui uma figura. Vamos estudar sobre a resistência do corpo humano. Sim, nosso corpo ele tem resistências contra a corrente elétrica. Tudo que existe é matéria. Tudo que existe que é matéria, para mim e para muitos que estudam sobre tecnologia física, é energia. Tudo que existe é energia. Sempre tem uma troca. Nunca existe uma criação, eu vou criar energia elétrica, não. Sempre é uma troca. Seja qualquer tipo de matéria tem energia. A comida que você come é energia. O material que você vê é energia. Se você movimentar o material é energia. Enfim. Então é uma troca, existem trocas de energias. E o nosso corpo ele serve como um condutor. E ele tem uma resistência. Se a gente analisar aqui, ó, RI significa o quê? Resistência interna 1, que é essa parte aqui, ó, dos troncos dos braços. Essa resistência aqui equivale a 200 ômega. Já essa resistência aqui, ó, dessa parte do corpo, equivale a 100 ômega. E essa resistência da parte das pernas equivale a 200 ômega. Total, a resistência interna total do corpo humano equivale a aproximadamente 500 ômega total. Então, ó, resistência interna equivale aproximadamente a 500 ômega. A resistência externa, que é a da pele, além da gente ter uma resistência interna, todo o nosso organismo, toda a parte interna, ainda existe a resistência externa, que é o que? A pele úmida. A resistência da pele úmida é nula. Não, aliás, não há resistência elétrica na pele úmida, então é zero. Então, se você saiu do chuveiro e vai ligar um carregador de um celular na tomada descalço, molhado, a probabilidade de sofrer um choque elétrico é maior e o risco de ser fatal é maior. Se a pele estiver seca, a resistência é aproximadamente 1000 a 2000 ômega, tá? Então, a pele molhada já existe riscos maiores. Já viu alguma imagem por aí na internet com o pessoal com as extensões na piscina? Analisa só, estão úmidos, mas ali são vários engenheiros e físicos que eles estavam na situação com água puramente, água pura, tá? Então a água salina ela se torna condutora, a água pura não. Quantidade de corrente que pode transitar pelo corpo humano. Analisando aqui a fórmula, podemos encontrar a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. R de resistência, R de tensão, I de intensidade da corrente elétrica, resistência em ômega, tensão em volt e corrente elétrica em amperes, tá? Corrente é igual a resistência a tensão dividida por resistência. Aqui calculando com a pele seca, vamos ter o seguinte, com a pele seca, lembrando que no slide anterior nós vimos que a resistência da pele seca é até 2000 ômega, mais esse 500 aqui de que? Da resistência interna do corpo. Então a resistência total do corpo vem a ser 2050 ômega. Então calculando aqui qual é a corrente que o corpo consegue suportar. Vamos aqui. Corrente é igual a tensão dividida pela resistência. A tensão aqui no caso estamos calculando em 110 volts. A resistência é de 2500, a resistência total, né? Igual a 0,044 amperes ou a mesma coisa de 44 miliamperes. Já com a pele úmida, nós temos aqui, ó, a resistência total é somente a externa é zero, não a resistência externa com a pele úmida. Já a interna continua a ser 500, aproximadamente 500 ômega. Então o total aqui, ó, 0 mais 500 vai a ser 500. Calculando a corrente elétrica é igual a tensão dividida pela resistência, 110 volts dividido por 500 ômega é igual a 0,22 amperes ou 220 miliamperes. Tá bom? Então analisa só essa questão, a pele
seca com a pele úmida, a corrente elétrica, dá para notar que com a pele úmida a corrente elétrica é maior. Então há pouca resistência, há menor resistência do corpo humano em comparação aqui com a pele seca. E os riscos mais casuais. Quais são os riscos mais casuais? Você vai analisar aqui esse vídeo, os riscos mais casuais de provocar que possa acontecer um choque elétrico, um acidente por choque elétrico. Eu vou citar esses e você vai complementar aqui nos comentários quais são os riscos que eu não citei, combinado? Então vamos analisar aqui, ó. Em superfícies energizadas, por exemplo, em carcaças de motores, é possível sofrer um choque elétrico. São uma das causas que mais acontece em choque elétrico em carcaças de motores. Falta de aterramento na carcaça do motor. Guarda só isso. Toda parte metálica de máquinas deve ser aterrada. Toda parte metálica de máquinas devem ser aterradas. Por que aterradas? Porque a corrente elétrica, a eletricidade, ela é esperta e ela gosta de se propagar. Ela gosta de ir para o local mais fácil dela percorrer, dela andar, se entregar. E qual é o melhor lugar? São condutores. Por exemplo, se você tiver um condutor de alumínio e um condutor de cobre, ele vai preferir o condutor de cobre pela questão da condutividade ser melhor, a troca de cargas elétricas ser melhor. Se você encostar e fechar circuito em um material condutor, ela vai passar por o seu corpo e vai querer sair por algum lugar. Por exemplo, se você estiver descalço, a chance será maior dela entrar com seu toque, passar e descer pelas pernas e ir ao chão. Então, qual é o melhor local de fazer uma distribuição em uma instalação? A própria terra. Por isso a gente faz aterramento, realiza aterramentos em frente da nossa casa. A gente geralmente faz o aterramento na fachada, em frente, na calçada, e a gente coloca uma haste de 1,20 m, no mínimo isso. Claro, existem cálculos para a gente realizar um aterramento eficiente. Então, no mínimo, a gente coloca uma haste de 1,20 m ou 1,80 m e liga no neutro. Existe diversos tipos de aterramento, no neutro, aterramento independente, e aí vai se realizando. Nós vamos estudar isso daí nas disciplinas de projetos elétricos, tá bom? E, pessoal, esse aterramento é o seguinte: essa carcaça do motor, ela está energizada. Então, se tiver aterrada, tiver no sistema de aterramento, a corrente elétrica, ao invés de ficar na carcaça, ela vai percorrer diretamente para o aterramento. Então, se uma pessoa tocar aqui, poderá não provocar um choque elétrico, ou se provocar, o choque elétrico será menor, tá bom? Então, é muito eficiente realizar aterramento em carcaças metálicas. O motor é um exemplo. Ah, mas não vou trabalhar com motor? Beleza, você pode muito bem ir em um parque de diversão, colocar uma criança para rodar, ou você vai rodar nesse brinquedo e você do nada vai lá e encosta no motor, que tem um brinquedo. E você poderá sofrer um choque elétrico, tá? Então é uma situação que a gente deve analisar o seguinte: tudo que envolve eletricidade está ao nosso redor. Tudo que envolve energia está ao nosso redor. E nós não temos como fugir dela. Nós precisamos dominar e conhecê-la. Primeiro conhecer para dominá-la, né? Por exemplo, aqui, eletrodomésticos, geladeira, fogão, máquinas, liquidificador, micro-ondas, máquina de lavar. Todos esses equipamentos aí são eletrodomésticos energizados. Eles precisam da energia elétrica. E tem carcaças metálicas. Se você já sofreu um choque elétrico ao abrir uma geladeira, falta o aterramento. Se você já sofreu um choque elétrico no micro-ondas ou no computador, aquele choque, aquela descargazinha pequena, aquele choque incomoda. Às vezes não chega nem a fazer mal, mas incomoda. Então falta um bom aterramento, tá bom? Então os riscos mais casuais são esses. Aqui, importante, ó, teto, parede e piso. São os riscos mais casuais. Mas por quê? O que tem a ver piso, teto e parede? Simples. São através do piso, da parede e do teto onde são colocados os condutores, através de dutos. Então, boa parte levam os eletrodutos, os condutores pelo chão. Às vezes vem da rua, passa pelo chão, sobe pela parede, vai para a caixinha, deriva para as tomadas. Veja que as tomadas, elas todas estão nas paredes da sua casa. Mas é possível colocar tomadas no chão, é possível também
colocar instalações elétricas no teto. A maioria das casas eles transmitem energia elétrica através de cabos no teto. Então eu costumo falar que nós vivemos em uma gaiola elétrica. Temos energia elétrica no piso, no teto e nas paredes. Por isso é importante contratar um profissional habilitado que tenha conhecimento para fazer a instalação elétrica. Infelizmente, na maioria dos casos, principalmente em cidade pequena, quem realiza uma instalação elétrica nem sempre são pessoas habilitadas. Então são pessoas que às vezes aprendem no YouTube, às vezes aprendem em ver algum livro, alguma coisa, então aprende com um colega e faz sem ter conhecimento. Eu digo assim, até reforço, no YouTube tem muita coisa boa ensinando, tem muita gente boa ensinando, habilitada, qualificada, que ensina. Mas tem pessoas que só vê aquele vídeo de uma vez e diz, eu vou fazer isso, e inventa, dá uma de inventor. Tá? Lembra aquela primeira aula dessa disciplina de higiene e segurança do trabalho? A pessoa que dá uma de inventor, ele corre grande possibilidade de provocar um acidente. Aquela pessoa que dá uma de sabe tudo. Então precisamos estudar cada vez mais, se qualificando e habilitando, tá bom? Habilitação, no caso, você que termina um curso técnico, você vai se tornar habilitado. Termina uma faculdade, vai se tornar habilitado naquele setor, naquela área. Chuveiro elétrico, torneira elétrica, também se faltar aterramento, você poderá sofrer um choque. Aqui é importante, grades e muros. Às vezes você vai andando no seu trajeto e você vai passando, tocando naquela grade. Imagina você tocando aqui e aí teve uma instalação errada, ou então o cabo da distribuidora caiu e está ficando aqui logo em cima do portão, fechando o contato e passando aqui 220 volts. Então você poderá ser eletrocutado. Isso daqui é comum. Muitas pessoas, na maioria dos casos, quando são jovens, crianças, eles têm o costume de abrir essa caixinha aqui para desligar o disjuntor e sair correndo. Se você já fez isso, você correu grande risco, ou talvez esteja correndo grande risco de sofrer um choque elétrico. Os riscos mais casuais são apresentados por esse tipo de pessoas que vão lá brincar com isso. Desliga o disjuntor e sai correndo. Às vezes o disjuntor, esse material aqui está molhado e vai conduzir, e na hora que o carinha vai desligar o disjuntor, ele sofre um choque elétrico. Então aqui são uma das causas, tá? Aqui deve ser um profissional qualificado, não é todo mundo que pode ficar brincando, abrindo isso daqui para verificar. Deve ser somente o pessoal autorizado da distribuidora do seu local. Outra situação, postes. Os postes, eles têm a função de segurar os cabos que são transmitidos de distribuição. Os cabos que são levados para distribuição aérea. Então imagine se o isolador daquele romper e o cabo for nu, ou seja, o cabo não tem isolação, esse cabo vai passar corrente elétrica, vai encostar na parte de concreto e vai fechar aterramento. Então se você vier, tem pessoas que brincam, sai correndo, abraça o poste, sobe no poste do nada, sem testar, sem saber nada, ele vai ser eletrocutado e poderá até morrer. Se você vê cabos no chão, você não pode chegar e pegar no cabo. Então é interessante sempre ter cuidado com isso. Os postes estão lá, mas são equipamentos e materiais que poderão dar pane, poderão entrar em conflito, poderão executar uma função que não foi projetada para eles. Por exemplo, fazer o aterramento. E aí você deve ter o máximo de cuidado com isso. Inclusive, a equipe de operação que faz manutenção, antes de subir no poste, ele já faz toda a verificação ao redor, se tem corrente de fuga, se o poste é energizado ou não, se está seguro para ele executar o trabalho. Ele faz tudo. Iluminados. A maioria dos casos, pessoas sofrem choque elétrico trocando uma lâmpada. Item 2. Fios e cabos com isolamento deficiente. Então analisa só, o isolamento veio com defeito da fábrica. O isolamento velho, o isolamento é velho, a emenda é velha, então partiu. Isolamento danificado por objetos pesados. Tá passando o condutor tá lá, você joga alguma coisa, deixa alguma coisa pesada em cima desse condutor e esse objeto pesado rompe esse cabo, ou então corta o isolamento desse cabo, então pode provocar um choque elétrico.
isolamento rompido por roedores. Então você talvez não tenha culpa de nada, colocou lá e veio um roedor, roeu o cabo e entrou em curto. Só que aí é importante você ter um projeto bem dimensionado, que os próprios disjuntores eles vão desligar quando entrar em curto. E se você tiver um DR, o disjuntor residual na sua residência, na instalação da sua residência, se ele tiver projetado e dimensionado, ele vai desligar aquele circuito quando tiver um contato de fase neutra ou fase-fase, ou fase fazer aterramento, ou seja, ter uma corrente de fuga. Então isso daí é essencial. Isolamento superaquecido também. Fios e cabos energizados caídos no chão acontece constantemente nas cidades. Às vezes um caminhão passa e derruba a rede elétrica. A rua é um pouco alta e a rede está um pouquinho baixa e ele vai e derruba. Então bate no poste, aconteceu aqui na nossa cidade uma vez, diversas vezes. Bate no poste, o poste cai, derruba o cabo e aquela pessoa que vai passar lá não pode encostar, pegar naquele cabo. Olha só essa ilustração aqui. Às vezes pode ser cabo de internet, cabo de telefone, e as pessoas vão dizer assim, não, esse cabo aí, ele não tem energia elétrica, é só cabos de dados. Mas mesmo assim, vai que ele entrou em contato com a rede elétrica nua, ou então entrou em contato com outra rede lá e está energizando 220 volts ou mais de 220, e você for tocar lá, for pegar esse cabo e poderá morrer eletrificado. Tá? Então é importante isolar a área, ninguém ficar transitando ao redor dessa área e chamar o órgão responsável. Se for telefonia, o órgão responsável é a telefonia, a internet ou a rede elétrica, a distribuidora. Redes aéreas energizadas. Importante destacar isso aqui, ó. Existe a rede aérea lá e a pessoa vem embaixo da rede aérea e constrói uma casa. Na verdade, analisa só o seguinte isso. Toda rede elétrica, ao ser projetada, é realizado um levantamento. Realiza um levantamento do terreno, não pode passar por cima de terrenos particulares. No caso, tem que pedir autorização em questão de sítio. Se você tiver uma casa que a casa do seu vizinho precisa ser energizada, a sua já está energizada, para passar a rede elétrica do seu terreno para ele, do poste que tem no seu terreno para o poste que tem no terreno, que vai ter no terreno dele, precisa da autorização no termo de servidão e passagem. Então esse termo é levado em cartório, registrado, autorizado pela pessoa do terreno a passar somente o cabo por cima, tá bom? E essas redes de distribuição é importante falar o seguinte, destacar o seguinte: há um limite aqui entre essas redes que é chamado de faixa de servidão, ou seja, não podemos construir nada embaixo dessa rede, somente a rede de transmissão, a rede de distribuição, rede nua, não podemos construir nada. Porque se esse cabo cair e é um cabo nu, ele vai energizar todo o telhado dessa casa, a parede dessa casa, e tudo vai se tornar um condutor. Quem estiver dentro dessa casa poderá sofrer um choque, um acidente elétrico, tá bom? Redes aéreas energizadas ainda. É comum encontrar na zona urbana, o pessoal constrói ou então reforma e coloca a fachada bem próximo da rede de distribuição, da rede nua de distribuição. Inclusive eu já presenciei diversas vezes pedreiro rebocando a fachada e a régua entre o espaço entre a régua metálica de alumínio, né? A régua de alumínio e a rede elétrica menos de 1 metro. O cara estava praticamente nascendo naquele momento, que já estava vivo, mas estava nascendo de novo, porque a rede elétrica 13.800 volts, ela induz, ela puxa aquela régua, ela iria puxar e ele iria ficar, como ele estava segurando, ele iria ficar pregado e morrer lá. Isso é interessante a gente estudar sobre isso. E no momento que você presenciar alguém com a execução nesse limite, nesse estilo, pode gritar: meu amigo, aí são 13.000 volts. Diversas vezes eu já falei isso. E a maioria dessas pessoas, não, 100% dessas pessoas descia desse ambiente com medo. Às vezes não tem conhecimento que ali é uma tensão de médio porte, que na verdade é muito perigosa, muito alta. Ele não tem conhecimento sobre isso e estava lá executando. Na verdade, deve ser paralisada a obra, realizado um projeto, solicitado um projeto à distribuidora de isolamento desses cabos. Esses cabos deverão ser isolados. Se a meia tensão estiver próxima, esse cabo, o primeiro e o segundo, também serão isolados. E esses da baixa tensão serão
4 fases, quando é no caso rede trifásica 3 fases e uma fase da iluminação, serão isoladas, tá? Se for só 3 fases, as 3 fases serão isoladas e o neutro vai ficar exposto, porque o neutro já fecha a terra, né? Fecha o circuito. Então deve ser feito isso. Após a isolação da rede, aí o pedreiro ele poderá continuar seus trabalhos. Mas é importante você, quando for realizar um projeto, quando for realizar uma construção, a sua futura construção, não deixe a fachada próxima da rede elétrica. É fatal, é perigoso. Tá? Então, outro casos de riscos casuais. O cara vai podar a árvore próximo da rede elétrica. Às vezes a rede elétrica está passando entre os galhos da árvore. E ele vai podar, encosta a tesoura na rede elétrica. Analisa, a pessoa já está lá. A corrente elétrica ela é o seguinte, ela varia 60 vezes por segundo. Ela faz uma alternância, na rede alternada, né, ela faz uma alternância 60 vezes por segundo. Imagine comigo o seguinte, a onda, ela é dessa maneira. Quando ela sobe, ela é como se ela desse um tapa. Quando ela desce, é como se ela viesse, fechasse e puxasse. Ela puxasse. Então ela faz, sobe e desce, sobe e desce. Você não consegue fazer isso, ó. Isso daqui, ó, a frequência, ó. Eu tenho 2 variações por segundo. Então a minha frequência é de 2 Hz, nesse caso. A frequência é 2 Hz, uma variação por segundo. Então eu já não consigo fazer 60 vezes por segundo. Tenta você ir fazer 60 vezes por segundo. Você não consegue. É muito rápido. Então imagina realizando isso, ó, 60 vezes por segundo, 60 vezes por segundo. E quando a corrente elétrica entra no nosso corpo, ela, dependendo do limite da corrente elétrica, ela começa a causar fibrilação. Então imagina só, o cara tá com a tesoura lá, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar assim, ó, vai ficar se mexendo. Então ele vai ficar preso na tesoura, ele não vai conseguir soltar a tesoura, ele vai tentar soltar a tesoura e não vai conseguir. Então ele poderá ser eletrizado e poderá morrer. E aí existe uma possibilidade do seguinte, nessa simulação aqui, o cara tá na escada. O que é que pode acontecer aqui? Ele cair da escada, que aí, na maioria dos casos, poderá ser a salvação dele, se ele não bater a cabeça, né? Se ele não bater a cabeça, poderá ser a salvação dele. E se tiver alguém para lhe resgatar com urgência e chamar um órgão da saúde para poder fazer o resgate a ele. Outra situação que é comum, muitas pessoas vão empinar pipa próximo da rede aérea e energizada. Há algum tempo eu vi uma criança soltando pipa e era logo próximo da rede de 13.800 volts. E a pipa enganchou e pediu ajuda para um cara que estava passando para retirar essa pipa. E o cara tava lá puxando a linha. A linha, apesar dela não ser condutora, mas ela vai perder a resistência dela, a resistência elétrica dela, ela chega a perder a resistência elétrica e passa a ser condutora. Lembra que falei sobre o corpo humano? O corpo humano ela tem uma resistência, mas depois de superar essa resistência passa a ser condutora. Então esse é um limite muito perigoso. Aí eu gritei, solta essa linha, meu amigo, solta essa linha que aí são 13.800 volts. O cara não sabia, no momento que eu gritei e falei do limite da tensão, o cara soltou a linha, não quis mais saber e disse, porra, criança velha, essa criança velha aí e me fazer morrer, rapaz, poesia. Você teve sorte, nasceu de novo. Então isso é algo que a gente deve analisar, evitar soltar pipa próximo de rede elétrica, tanto de baixa tensão, de média, ou pior, das transmissões. Transmissão, por exemplo, aqui na nossa cidade, lá na proximidade do distrito de Pi, existe uma linha de transmissão que vem lá de Milagres e vai sentido do Icó. Aquela linha de transmissão é no limite de 500.000 volts, corrente alternada, muito alto, muito alto, muito alto. Tem pessoas que já me relataram que só em ficar próximo da torre já escuta aqueles estralos, aquela sensação. Então é fatal o cara soltar pipa nesse ambiente. Tá? Aqui ó, outro exemplo. Aqui analisa só, nós temos aqui simulando um poste ou qualquer outro material metálico, pode ser um portão, um ferro, enfim, material condutor, qualquer outro material condutor. E aqui, veja só que essa pessoa na simulação, na ilustração, ele tocou nessa parte condutora e a corrente elétrica veio no seu corpo, dividiu e saiu, fez terra pelas pernas. Então esse é o sentido aqui que a corrente elétrica ela vai procurar o local mais rápido, mais fácil para ela se derivar e foi pelas pernas.
Isso aqui é chamado de quê? De tensão de toque. Ele tocou e a tensão que foi dividida feito terra. E o corpo humano passou a ser condutor. Isso pra gente não é bom. Pra gente porque a nossa resistência elétrica é baixa. A resistência elétrica do nosso corpo é baixa. E aí vai ter uma grande diferença se o nosso corpo estiver úmido, se a gente estiver seco ou não. E esse outro aqui, a mesma ilustração, o poste ou o material condutor está aqui, está energizado, e aqui tem uma corrente de fuga e a corrente elétrica está aqui, ó, tem uma diferença de potencial nessa área. Então isso aqui é chamado de que? Ele foi eletrocutado aqui, ó, veja só que a corrente elétrica subiu, passou entre um pé, as pernas e saiu por outra perna. Então ele se viu como condutor nesse caso aqui. Isso aqui é chamado de tensão de passo. Então é importante você estudar sobre isso, tensão de toque, tensão de passo. A gente vai revisar e aprofundar mais sobre isso quando formos estudar a NR10, a norma regulamentadora número 10. Aí analisa só essa situação. Nós temos aqui uma fase, um condutor fase, a ilustração aqui do homem, ele tocou, a corrente elétrica passou pelo coração e saiu pela perna. Nessa situação aqui, ó, tocou na fase, entrou em um braço, passou pelo coração, saiu pelo neutro, fez terra no neutro. E nessa situação, ele bateu na fase com cabeça. Então vê aqui, ó, ela trocou por aqui, entre o coração, saiu pela perna. Aí vamos destacar isso aqui, ó. Os perigos do choque elétrico podem ser mais danosos ainda, desde que a corrente passe a transitar com maior intensidade pelo coração. Maior intensidade pelo coração. Sabemos que o coração é uma bomba. Ele bombeia o quê? Bombeia sangue. Ele é uma bomba, é como se fosse uma bomba elétrica. Tá? Se você colocar muita corrente elétrica, uma corrente elétrica alta, maior do que o motor suporta, ou que a bomba elétrica suporta para bombear água, ela vai queimar. Da mesma situação no nosso coração. Se tiver uma energia superior do que a gente suporte, que o coração suporte, a gente vai morrer. E aí ele para de bombear todo o nosso sangue. E é fatal. Os efeitos da corrente elétrica variam conforme a circunstância. Item 1. A natureza. A corrente elétrica é contínua ou é alternada? Contínua, por exemplo, do carro, da pilha, da bateria. A alternada, da tomada, da iluminação da nossa casa. Nível 2. O nível de frequência. O tipo de contato. Foi contato direto. O isolamento do corpo. Tem isolado, está isolado ou não está. A intensidade da corrente. A quantidade da corrente elétrica está sendo lá. A resistência do corpo. O percurso da corrente no corpo. Que nem aquele slide anterior. Ele está tocando o braço, está passando aqui, saindo pela terra. Está entre um braço e o outro braço. Cabeça, braço, está onde? A duração do choque. E são as condições orgânicas e psíquicas das pessoas. O choque elétrico e suas consequências para o ser humano. As consequências diretas do choque elétrico: contrações musculares, fibrilação ventricular, parada cardíaca, queimaduras, asfixia, anoxemia. E as consequências indiretas: quedas de níveis elevados. Uma pessoa sofreu um choque elétrico e está trabalhando sob altura, ele vai cair daquele nível elevado. Imagina uma pessoa num edifício, na edificação, se ele não tiver o EPI, ele vai cair daquele nível bem elevado, vários andares. Batidas, fraturas, traumatismos, perdas de membros. Então ele sofreu um choque elétrico, ele poderá perder um membro devido à queimadura extensa naquele membro. E o pior de tudo, a morte. O choque elétrico pode causar a morte. Essa tabela é bem interessante, eu peço que vocês tenham o máximo de atenção nela. E que guarde, tire o print, leve contigo e estude sobre isso, tá bom? Aqui nós temos a intensidade da corrente alternada, perturbações possíveis durante o contato, o estado possível da vítima após o contato, o salvamento, o resultado final mais provável. Então aqui nós temos a intensidade da corrente alternada de 0,5 a 1 mA. As perturbações possíveis durante o contato são nenhuma, apenas uma leve sensação de formigamento. E qual vai ser o estado após o contato? Vai ser normal. E o resultado? Normal. De 1,1 a 9 mA, a pessoa vai sentir uma sensação cada vez mais desagradável à medida que a intensidade aumenta. Há a possibilidade de contrações musculares, ele vai se contrair.
todos os músculos. Principalmente é importante que vocês saibam que a língua, ela é um grande músculo. Então a língua também vai se contrair. E o pior, ela vai se contrair para onde? Dentro. E a pessoa pode morrer sem ar, sem conseguir respirar devido ao choque elétrico, devido à contração muscular. Todos os músculos vão se contraindo, as mãos vão fechando e a língua vai entrando, tá? Essa é a pior parte. Porque a pessoa que está sofrendo choque elétrico, ele poderá morrer sem ar. O correto é, em um dos princípios, a rede foi desenergizada, teve como tirar essa pessoa de lá. Duas pessoas, é claro, é importante uma abrir a boca dela e puxar a língua, tá? Agora deve ter o máximo de cuidado, porque como a boca também é um músculo muito forte, inclusive é o músculo mais forte do nosso corpo, a pessoa pode, sem querer, claro, no momento do acidente lá, você vai abrir a boca dela, deixa a boca lá sem ninguém segurando, ele poderá fechar e cortar seus dedos, se for puxar a língua. Então tem que ter o cuidado. É interessante ter um treinamento, fazer cursos para isso, sobre prevenção de acidentes. É interessante sempre ir estudando. Ah, mas eu não vou fazer um curso disso. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Alguém da sua família, você poderá presenciar. Então é importante, quanto mais você estudar sobre segurança, melhor vai ser a sua qualidade de vida e das pessoas que convivem próximo de ti. Então aqui, ó, após o choque elétrico, ele vai se sentir normal, e o resultado normal. De 10 a 20 mA, uma sensação dolorosa, pode haver contrações musculares e possível asfixia com perturbações na circulação sanguínea. O resultado, estado após o contato, morte aparente. Salvamento, respiração artificial. Resultado final para aproveitamento, restabelecimento. Deve ser internado, passar um tempo para se restabelecer. De 21 a 100 mA, sensação insuportável, contrações violentas, asfixias, perturbações circulatórias graves com possibilidade de fibrilação ventricular. Após o contato, morte aparente. O salvamento, respiração artificial. E o resultado final mais provável, estabelecimento ou morte, dependendo do tempo. Acima de 100 mA, asfixia imediata, fibrilação ventricular e alterações musculares, muitas vezes acompanhadas de queimaduras. Resultado, o estado possível da vítima após o contato, morte aparente. Qual o salvamento? É muito difícil. O resultado final, provável, morte. E próximo de 1000 mA, asfixia imediata, paralisia dos centros nervosos com possível destruição de tecidos e queimaduras graves. Morte aparente ou imediata, praticamente impossível o salvamento desse limite aqui. E o resultado final após provável, mais provável, é a morte. Então é importante a gente conhecer sobre esses limites da corrente elétrica. E veja só, aqui nós temos a ilustração de uma lâmpada. A corrente que passa por uma lâmpada incandescente de 60 watts em 120 volts é de 500 mA. Essa corrente é fatal? Qual será o limite, como nós estudamos nas tabelas anteriores? Acima de 100 mA. Então, asfixia imediata, fibrilação ventricular e alterações musculares, muitas vezes acompanhadas de queimaduras. Morte aparente, o salvamento é muito difícil, o resultado é a morte. Mas aí eu já sofri um choque elétrico em uma lâmpada e não aconteceu nada, eu estou vivo até hoje. Você teve sorte, tá bom? Teve sorte porque às vezes o seu corpo conseguiu, pelo peso do corpo você conseguiu sair, às vezes o susto você conseguiu sair e sair do contato. Mas imagina um cabo enrolado em você, imagina algo preso. Então você pegando no cabo dessa maneira aqui e não conseguir soltar, às vezes o próprio disjuntor conseguiu sair. Se tiver disjuntor residual, melhor ainda, 100% de certeza dele disparar. Então existem vários fatores aí que vão contribuir. A intensidade da corrente elétrica, o seu corpo, se vai estar molhado, se não vai estar, se vai estar seco, a maneira, o local que você está. Sofreu um choque elétrico na cama, aí, mas você conseguiu sair, beleza. Não saiu. Lembrando o seguinte, o corpo, se ele estiver energizado, se a pessoa estiver energizada e o corpo não fizer aterramento, não vai acontecer praticamente nada. Você vai sentir sensações de formigamento, todas essas coisas. Mas se ele fizer terra, seja com outra pessoa que tocar em você, nesse corpo eletrizado, aí ele vai se tornar um condutor. Então devemos ter o máximo de cuidado com isso. A eletricidade é presente na nossa vida como um todo, no celular, em computadores, em relógios, em tudo na nossa vida.
E olha só, esses valores aqui são miliamperes. Do 0 a 1, nós temos essa corzinha aqui meio que branca. Do 0 a 1, a zona é neutra. A 1 que? 1 miliamperes. De 1 miliamperes até 3 miliamperes, a zona verde é a zona onde a sensação de choque é pequena. De 3 até 9 miliamperes, a zona acho que é cinza, limite da zona de segurança, choque desagradável, é sentido contrações musculares nos dedos. De 9 a 20, a zona onde as contrações são mais violentas, irradiando-se para a zona do tórax, e a vítima pode não conseguir se livrar dos cabos. Há dificuldade em respirar. De 20 mA até 100 mA é a zona considerada perigosa. Não há, obviamente, dados experimentais para o ser humano. Correntes acima de 20 mA excepcionalmente é que permitirão aos indivíduos se desvencilharem das partes elétricas. A vítima desmaia se não for socorrida a tempo. Pode sucumbir por asfixia. Então as vítimas vai desmaiar nessa situação aí, pode sofrer asfixia e aí é uma zona considerada muito perigosa. E analisa só, relatando sobre projetos é uma parte bem importante e que os itens preventivos do trabalho com eletricidade são essenciais. Com o projeto, a fase 1 do projeto, observar as normas vigentes da ABNT, as normas regulamentadoras ou internacionais, o nível de isolamento adequado, o funcionário deve estar com EPI, deve ter EPC nesses ambientes, o projeto deve ser bem dimensionado, por isso nós estudamos muitas normas técnicas, o engenheiro eletricista estuda muitas normas técnicas, todos engenheiros e arquitetos sempre estudam normas técnicas para a gente poder ter um guia, saber como é que deve ser executado. O aterramento bem dimensionado, o aterramento é essencial, se não tiver aterramento na sua casa, é importante a gente estudar um projeto para isso. A sinalização é adequada, onde vai ficar o quadro de distribuição, o quadro de derivação, tem os disjuntores, são fundamentais, tem um local de fácil acesso, caso alguém esteja sofrendo um acidente elétrico, você presenciar isso, você desliga a fonte. O segredo é, a pessoa está sofrendo um choque elétrico, você deve cortar essa energia que está nesse cabo, ou nesse equipamento que está passando para ele. O disjuntor é essencial para isso. Gabinetes de força e acesso somente para pessoas qualificadas e contendo todo o material correto para o manuseio. Esses gabinetes aqui de força que eu cito são, por exemplo, em grandes clientes, tá? Vocês vão conhecer futuramente. Segunda fase do projeto, deve ser executado o projeto por profissionais devidamente habilitados. Nada de contratar aquele profissional que não tem habilitação. Eu aprendi aqui, eu fiz um curso, paguei um curso que não tem certificado, não tem nada, não foi habilitado, não tem prática. Então você corre um grande risco de colocar você e sua família em risco em risco de choque elétrico ou de incêndio. Trabalho com rede desenergizada, importante, sempre for realizar a manutenção, desenergizar a rede. É uma situação de extrema segurança, não realizar manutenção em rede ligada. Eu vou trocar só uma lâmpada, é rapidinho, não, desliga o interruptor e desliga também o disjuntor desse circuito. Mas está à noite, não tem problema. Por isso que em projetos elétricos a gente realiza circuitos terminais diferentes. Um circuito para a lâmpada, outro circuito para a tomada, outro circuito para outro tipo de lâmpada, outro circuito para outra tomada, e aí é possível realizar manutenções à noite. Mas é importante você ter isso em mente. Sempre que for realizar alguma manutenção, deve desenergizar a rede. Usar equipamento de proteção individual, bota, luva, capacete se for o caso, se tiver risco de queda de algum objeto na cabeça. Isolamento correto dos condutores. Aprender a fazer a isolação dos condutores, não é somente passar fita isolante. Uso de cores padronizadas para fase neutro. Existem pessoas que compram uma bobina toda de fio de uma única cor e colocam fase, neutro, terra e retorno com a mesma cor, e depois de uma manutenção você não consegue realizar aquela manutenção, descobrir quem é fase, quem é neutro, quem é retorno, e é muito complicado e poderá, em caso de urgência, dificultar a manutenção ou o reparo. Em áreas rurais, seccionar a rede, seccionar e aterrar cercas sobre redes elétricas.
Beleza, gente, você assistiu até aqui? Eu sei que essa aula tá um pouco cansativa, mas comenta pra mim, eu assisti até aqui. Eu quero só comprovar para saber quem tá assistindo 100% dessas aulas, tá bom? Combinado? Terceira fase de operação e manutenção. Profissionais devidamente habilitados deverão executar ou realizar a manutenção, observar as normas vigentes e usar equipamentos de... Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que se torna um pouco assustador essas informações, mas elas são essenciais para a nossa sobrevivência. Não é somente os profissionais da área elétrica que correm o risco. É ao contrário, aqueles profissionais que estudam sobre os efeitos da corrente elétrica, os efeitos da eletricidade, o risco de acidente de choque elétrico, ele tem medo da energia elétrica. Eu sou um profissional que eu tenho muito medo da energia elétrica. Isso é importante, porque quando você tem medo, você tem cuidado, dobra a sua atenção. O instinto de medo do ser humano dobra a atenção dele. Então é importante você temer a energia elétrica, é importante você estudar sobre ela para poder dominá-la, tá bom? Através de nossos projetos e tudo mais. E eu reforço, repito mais uma vez, aqueles profissionais que estudam sobre energia elétrica, eles temem a energia elétrica e evitam acidentes. Já aquelas pessoas que não estudam sobre energia elétrica são as pessoas que têm mais probabilidade de provocar um acidente elétrico, tá? Então é importante a gente focar nisso. Pessoal, deixa aí como tarefa de casa você colocar aqui nos comentários desse vídeo no YouTube quais são outras possibilidades que eu não citei nesse vídeo de acontecer um acidente de choque elétrico, tá bom? Fica com Deus, até a próxima.